Hoje vamos falar de sismos. O que são sismos? Sismos são movimentos vibratórios da superfície da Terra, mas que têm origem no interior da litosfera e são provocados pela libertação de energia. Normalmente eles são precedidos, quer dizer que ocorrem antes, pequenos abalos, como que a avisar que um grande abalo vem aí, chamado de abalos premonitórios. E normalmente também são seguidos de abalos mais fracos que ocorrem depois do sismo principal, denominados réplicas. Estão a ver duas imagens de dois sismos muito diferentes. Este sismo de Lisboa ocorrido em 1755, uma magnitude acredita-se que foi na ordem dos 9 e os mortos acima dos 10.000. O sismo do Haiti, em 2010, teve uma magnitude de 7, mas os mortos ultrapassaram os 230.000. Onde se localizam os principais sismos? Se recordarem, quando demos os vulcões, os sismos eles são coincidentes com os vulcões no planeta, os principais vulcões. E se repararem aqui para este mapa, nós temos então estes pontinhos vermelhos que ocorrem principalmente em três zonas. Então, essas três zonas são no meio do Oceano Atlântico e, se lembrarem, corresponde ao rift do Oceano Atlântico. Depois aqui à volta do Oceano Pacífico, e esta zona, se lembrarem, denomina-se Anel de Fogo do Pacífico, e depois também temos muita concentração de sismos aqui à volta da faixa mediterrânica. Quando se fala em sismos, há três conceitos que vocês devem ter presentes e sabê-los bem. O primeiro conceito é o local de origem do sismo, que é chamado de foco sísmico. É o local no interior da litosfera onde o sismo teve origem e a partir daqui vai-se libertar energia que vai se propagar em todas as direções. Temos então as ondas sísmicas que se propagam em todas as direções e temos depois um outro ponto importante que é o ponto situado na vertical do foco sísmico e que atinge a superfície. Será a zona em que o sismo atinge uma maior intensidade e denominado de epicentro. Quando um sismo se dá no mar, portanto, o deslocamento de uma placa tectónica, uma falha, ocorre debaixo de uma massa d'água, esta massa d'água vai sofrer a influência da energia libertada e vai provocar na linha de costa uma onda gigante denominada de tsunami. Portanto, quando o sismo ocorre no mar, nós denominamos de maremoto e a consequência será então esta onda gigante que tem um alto poder destrutivo chamado tsunami. Temos aqui o exemplo de um tsunami que ocorreu no sismo do Japão em 2011. Este sismo teve uma magnitude de 8.9 e temos então aqui a representação, uma fotografia do tsunami que acabou por inundar toda esta área e provocou danos significativos. Como é que nós então medimos um sismo? Há aparelhos próprios, aparelhos que registam a energia libertada no hipocentro e que se denominam de sismógrafos. Obtém-se um gráfico, este gráfico denomina-se de sismograma. Cá está ele, portanto aqui abalos premonitórios, deu-se o sismo principal e depois então as réplicas que se sucederam. Como é que nós avaliamos os sismos? Nós temos duas formas de avaliar os sismos. Ou recorremos à sua intensidade ou recorremos à sua magnitude. Quando falamos em intensidade, estamos a falar dos estragos provocados pelo sismo. E isto é muito variável, porque dependendo das construções, dependendo da preparação das populações, dependendo dos terrenos, vamos ter mais ou menos estragos. Há uma escala que mede a intensidade dos sismos, é uma escala que é representada em numeração romana e vai de 1 até ao grau 12, em que a destruição é total. Essa é uma escala macrosísmica europeia, também abreviada para SEM 98.
Quando falamos em magnitude, estamos a falar da quantidade de energia libertada no hipocentro, é a energia que foi registada nos sismógrafos e calcula-se a magnitude com base na matemática e, portanto, chegamos a um valor. Esse valor normalmente pode ir de 1 a 9, mas a escala que mede a magnitude é aberta e, portanto, não tem nenhum fim, chamada escala de Richter. Aqui temos então o senhor que desenvolveu a escala de Mercalli, o senhor Giuseppe Mercalli. Chamo-vos a atenção que é uma escala qualitativa, ela mede os estragos, não é propriamente um valor. Ela é sempre representada em numeração romana, de 1 a 12. Varia com a distância ao epicentro, a maior intensidade normalmente é sempre junto ao epicentro e depois vai sendo cada vez menor, é alterável consoante o pânico das testemunhas e vai depender muito da qualidade das construções. Aqui vemos a escala macrosísmica europeia, com várias imagens que vocês também têm no vosso manual, que traduz os vários graus, de 1 a 12. O 12 é a destruição total dos edifícios e de outras estruturas, alteração completa da paisagem. Tendo em conta a intensidade, nós podemos construir mapas que ligam localidades que tiveram a mesma intensidade e vamos obter estas linhas, chamadas linhas isocistas. São linhas curvas e fechadas, mas irregulares, porque os terrenos ou as construções reagem de forma diferente, dando origem a intensidades diferentes. Isto permite-nos ter tracejado este mapa de isocistas, que nos mostra os locais em que tiveram o mesmo estrago derivado daquele sismo, e queria-vos chamar a atenção para este mapa, que tem algumas características erradas. Em primeiro lugar, as isocistas não podem ser traçadas no mar, uma vez que no mar não há construções humanas e, portanto, não poderão ser avaliados os seus estragos, e a numeração deve vir em numeração romana. Portanto, aqui as linhas chegando ao mar ou desaparecem ou têm que vir a tracejado. A escala de Richter avalia então a medida calculada de libertação no hipocentro e, portanto, é igual em qualquer lado que estejamos. O máximo registado foi 9.3 ou à volta disso, mas é sempre uma escala que é aberta e, portanto, poderá sempre vir um sismo cada vez mais forte. Qual é o risco sísmico em Portugal? Em Portugal continental, o risco sísmico não é muito elevado. O risco mais elevado é atribuído às zonas de Lisboa e do Algarve, por estarem mais próximas do limite da placa norte-americana com a euroasiática. Portanto, estão a ver aqui o limite. Já no que toca às ilhas é diferente. Os Açores são uma zona com bastante risco sísmico. Ele está situado no limite de 3 placas, portanto a placa norte-americana que se situa deste lado do Rift, depois a placa africana que se situa deste lado do Rift e na parte inferior desta falha, e depois a placa euroasiática. O movimento destas 3 placas fazem com que os Açores sejam uma zona bastante instável. Aqui temos a falha Açores-Gibraltar e, portanto, que se move e traz alguma instabilidade e normalmente se registram muitos sismos, sempre de baixa magnitude por enquanto, mas que traz alguma instabilidade. Como veem aqui, todos estes pontinhos vermelhos é o registro de sismos e aqui ao longo daquela falha que vos mostrei ali atrás realmente existe bastante atividade sísmica. Intensidades no continente. Se repararem, o maior risco sísmico é atribuído aqui a esta zona do Algarve, depois temos aqui a zona também de Lisboa e esta parte do litoral, mas à medida que caminhamos para norte e para o interior, o risco sísmico é cada vez maior. Esta é a localização do sismo de 1755, o epicentro foi no mar, daí ter dado origem então a um tsunami que originou todos os estragos que conhecemos na zona de Lisboa e que afetou toda aquela população. Os riscos sísmicos, é evidente que podemos perder vidas humanas e que os bens materiais também podem ser danificados. Como é
que minimizamos os efeitos de um sismo? Primeiro, temos de estar preparados e conhecer a forma como devemos agir em caso de sismo. A prevenção das populações é muito importante. As pessoas devem saber como reagir e não entrar em pânico. O conhecimento dos planos de evacuação, consultarmos a Proteção Civil, existem panfletos, existem algumas regras. O conhecimento das cartas sísmicas também. As construções antissísmicas agora nas construções mais recentes também são muito importantes porque o prédio ou a casa ou a construção adapta-se ao tremor e não cai tão facilmente. E depois temos que conhecer algumas coisas básicas, algumas atitudes básicas a tomar antes de ocorrer um sismo, durante e após. Antes de ocorrer um sismo não é fácil porque eles não são previsíveis, mas são algumas regras que são válidas para qualquer situação de emergência. Portanto, sabermos onde é que se desliga a água, gás e eletricidade, termos cuidado com os vidros, termos sempre em casa à mão um rádio, uma lanterna, uns tojos de primeiros socorros, devemos ter também um extintor, medicamentos mais necessários, devemos ter água e comida para uma emergência. Durante o sismo, devemos ir para um lugar seguro e o lugar mais seguro, se estivermos dentro de casa, é debaixo de uma cama, debaixo de uma mesa pesada, devemos nos afastar das janelas, dos vidros, devemos proteger a nossa cabeça com as mãos, devemos esperar que o tremor passe, que é relativamente rápido, numa zona protegida em que possamos proteger a nossa cabeça e o nosso corpo. Depois disso, não devemos utilizar elevadores, não devemos utilizar escadas, devemos nos afastar das janelas e devemos manter a calma. Após um sismo, devemos cortar o gás, a eletricidade e a água, porque pode haver fugas, devemos ficar afastados dos fios elétricos, devemos cumprir sempre as recomendações das autoridades e não devemos ocupar o telefone, exceto em caso de emergência.